Eu sou José Ndala, tal como já foi referenciado, estudante do magistério primário, amante por artes técnicas e amante também por analisar questões sociais. E foi por este meu amor por analisar questões sociais que eu fiquei assim a pensar em um aspecto. O que é que nos faz, ou o que é que faz de nós livres? Ficamos a pensar nesse aspecto como se nada fosse. O que é que faz de nós livres? Será que é o espaço que nos é disponibilizado ou será que é pelo espaço que nós sentimos ocupar? Bem, é bem sabido por todos que Angola é um país democrático e livre, um país cuja a sua independência já perdura há 50 anos. Uau, muito tempo, meio século de independência. Creio eu que por termos meio século de independência poderá fazer com que consideremos Angola como um país livre e todos aqueles que ali coabitam tornam-se também livres. Bem, pelo fator de nós estarmos em um país livre, será que faz de nós livres? Talvez sim e talvez não. Para hoje, estaremos a fazer uma dissertação sobre o tema Um pensamento de prisão em uma sociedade livre. Bem, parece uma questão paradoxal, né? Estarmos presos ou termos um sentimento de prisão em uma sociedade livre. Como é que vamos nos sentir presos ou vamos ter um sentimento de prisão em uma sociedade livre? Parece uma questão meio que controversa, mas primeiro devemos entender o conceito de sociedade livre. Entende-se por sociedade livre toda aquela sociedade em que o indivíduo tem a autonomia de tomar decisões sobre a sua vida, desde que não vá contra aquilo que são as normas e leis de uma sociedade. E tal como referenciava Jean Paul, estamos condenados a ser livres. Só por este conceito vemos que a liberdade é algo muito importante para a vida de um ser humano. E ainda a referenciar o filósofo Santo Agostinho, que dizia que a liberdade é um dom de Deus. É uma capacidade inerente a todo ser humano de escolher entre o bem e o mal. Então, com esses aspectos, percebemos que nós somos livres. Somos livres porque saímos de casa até a paragem do táxi, saímos ou pegamos um táxi e viemos para aqui, somos livres. Só pelo fator de nós talvez comermos às horas que quisermos, dormirmos às horas que quisermos e até tomarmos banho à hora que quisermos, faz de nós livres. Mas a questão que não se quer calar é como é que vamos ter um sentimento de prisão em uma sociedade livre. É uma questão, digamos que todos nós devíamos nos fazer. O que é que faz de nós livres? Antes de nós respondermos isso, eu gostaria de partilhar convosco uma experiência que eu tive. Quando eu estava a terminar o primeiro ciclo, terminar o primeiro ciclo da 9ª classe para a 10ª classe, eu tive uma experiência de ter passado, ou como qualquer jovem, eu tinha um grande sonho. O sonho de fazer, no ensino médio, nesse caso, construção civil ou mesmo arquitetura. Mas, contrariamente a este meu grande sonho, havia dois fatores que punham em causa o mesmo. Primeiro aspecto, as perspectivas dos meus pais. Bem, meus pais queriam ver o seu filho formado talvez em educação ou medicina. Nesse caso, eu tinha que fazer formação de professores ou mesmo enfermagem. Bem, alinhado a esta perspectiva dos meus pais, havia mais uma, digamos que, imposição indireta da sociedade, que era de que se eu não fizesse entre construção civil, ou seja, entre enfermagem ou ciências da educação, possivelmente eu teria menos possibilidade de conseguir um emprego. E tal como qualquer jovem, temos o sonho de, após o médio, termos pelo menos um emprego, né, na função pública, como nós tanto gostamos.
Então, fiquei a balancear, nesse caso, estes dois aspectos, entre seguir aquilo que eu queria e seguir aquilo que os outros me propunham a fazer. No final de tudo, qual que pesou mais? Bem, é visível aquilo que eram as perspectivas dos outros do que aquilo que eram as minhas próprias perspectivas. E fruto disto, eu estou aqui e estou a fazer formação de professores. Bem, naquele momento eu senti-me aprisionado naquilo que eram as perspectivas dos outros do que aquilo que eram as minhas próprias ideologias. Acabou fazendo com que eu tivesse preso em uma sociedade livre. Mas para entendermos melhor, devemos nos prender a 3 aspectos primordiais que podem fazer com que um jovem ou qualquer um de nós se sinta preso em uma sociedade livre. Temos como primeiro aspecto as pressões sociais. Segundo aspecto, as perspectivas familiares. E ainda o terceiro aspecto, os desafios econômicos. Como é que esses 3 aspectos podem fazer com que um jovem se sinta preso em uma sociedade livre? Bem, o primeiro aspecto, tal como eu já referenciei, as pressões sociais. Cada vez mais vamos ter a necessidade de agradar os outros do que nos agradar a nós mesmos. Ou seja, vamos ter a necessidade de fazer com que os outros gostem de nós e nos aceitem, para que nós nos sintamos dentro ou inclusos em uma sociedade. Segundo aspecto, as perspectivas sociais. Tal como na minha experiência, as perspectivas sociais vão ser um dos aspectos mais, digamos que, aprisionadores para um jovem ou para qualquer pessoa. Porque a família, neste caso, vai ser o nosso primeiro agente de socialização. Sendo o nosso primeiro agente de socialização, é ali onde vamos aprender a conviver com os outros, é ali onde vamos aprender normas e valores. Nesta aprendizagem de normas e valores, será imposto, digamos que de uma maneira indireta em nossas mentes, que devemos seguir os padrões que a nossa família nos estabelece. Por exemplo, toda a família quer ver digamos que o seu parente bem-sucedido futuramente. Então, nesta senda, em alguns momentos não vai ter em conta aquilo que são as perspectivas, aquilo que são as ideologias do mesmo, mas sim aquilo que eles acham certo. E por eles acharem certo, digamos que vão estar a colocar uma imposição indireta, fazendo com que aquele indivíduo siga por aquele caminho. Será que depende daquilo que ele gosta? Talvez. Mas muitas das vezes vai ser uma imposição indireta do tipo, faça isso porque é para o teu bem. Independentemente se gostes ou não, faça-lo. E ainda na minha trajetória de vida, tal como eu já referenciei naquilo que foi a minha experiência, acabei encontrando alguns colegas que lá estavam e me diziam assim, olha, eu estou a fazer este curso porque é o único curso que aqui em Angola assim, nos dá muitas possibilidades de emprego. É o único curso que possivelmente lá no futuro vou conseguir ter dinheiro, vou conseguir ter, digamos que um status social aceitável. Outros diziam ainda, não, se estou aqui é porque meus pais me mandaram, meus pais me obrigaram. Eu até queria fazer o PUNIV, queria fazer talvez um outro curso em uma outra instituição, mas fui obrigado a aqui estar. Terceiro aspecto vai ser os desafios econômicos. Como é que os desafios econômicos vão aprisionar ou podem aprisionar um jovem? Os desafios econômicos poderão nos aprisionar desde o momento em que nós tivermos necessidades econômicas, como dívidas, despesas a pagar. Então, automaticamente vamos fazer aquilo que vai nos dar uma rentabilidade em vez daquilo que nós gostamos. É visível cada vez mais em Angola que vamos encontrar jovens, adultos e não só, a fazerem ou a exercerem uma atividade que menos gostam. Mas por que estão ali? Estão ali porque necessitam de dinheiro, que é o que nos move. Para ele não importa, em alguns momentos, aquilo que ele mais gosta,
mas o importante é conseguir dinheiro. Então, neste momento, vamos nos sentir aprisionados pelos 3 aspectos que aqui já citei. Primeiro aspecto, as pressões sociais. Segundo aspecto, as expectativas familiares. E por último, os desafios econômicos. São esses 3 aspectos que poderão fazer com que nós nos sintamos presos em uma sociedade livre. Uma sociedade em que nós temos a liberdade de expressão. Temos a liberdade de pensar e agir conforme nossas convicções, conforme nossas ideologias. Como é que nós próprios, às vezes, nos aprisionamos? Nós também nos aprisionamos conforme aquilo que vão ser os nossos pensamentos. Em alguns momentos, nós nos autossabotamos. Por exemplo, nós dissemos assim: não vou conseguir. Isso é muito para mim. Eu mesmo a fazer isso? Não vou conseguir. Mais vale trilhar pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é fazer aquilo talvez que nos dá dinheiro, aquilo que agrada aos outros, aquilo que faz com que os outros nos olhem e digam: uau, ela é uma boa pessoa. Mas estamos a esquecer o fator mais importante, que é as nossas próprias perspectivas e as nossas próprias ideologias. Dizia Augusto Cury em seu livro A Construção do Eu, que é necessário que o indivíduo faça uma reflexão sobre si mesmo e construa aquilo que é a sua personalidade para que depois os outros não o imponham ou os outros não o obriguem a fazer certas coisas que ele não acha necessário, não acha, digamos que, lógico. Quando nós temos montado aquilo que é a nossa perspectiva, automaticamente as dos outros só será algo para crescer, não será algo que virá nos pôr uma certa imposição. Nós somos ou vivemos em uma sociedade livre, mas não significa, né, que todos nós nos tornamos presos em uma sociedade livre. Mas, em alguns momentos, alguns de nós poderão se tornar presos em uma sociedade livre. Quando as nossas perspectivas, as nossas ideologias sobreporem-se ou estarem por baixo daquilo que são as perspectivas dos outros. Em alguns momentos, nós não temos uma autoconfiança para trilhar o nosso próprio caminho. Nós não nos confiamos a nós mesmos, né? Não fazemos aquilo que nós achamos certo para nós mesmos e achamos que o que os outros acham sobre nós é o mais importante do que aquilo que nós achamos sobre nós mesmos. Liberdade tende a ser um conceito muito vasto, tende a ser, digamos que, o nosso dia a dia. Podemos dizer que a liberdade não é um fim a ser atingido, mas sim um caminho a ser trilhado. Durante esta caminhada é que vamos nos sentir livres. Mas se houver as imposições, houver as restrições, automaticamente vamos nos sentir presos em uma sociedade livre. De salientar que liberdade não é sobre sentir-se livre. Liberdade não é sobre estar livre, mas sim sobre sentir-se livre. O sentimento, por vezes, é muito mais importante do que aquilo que é visivelmente estabelecido. Estamos aqui agora, não estamos, digamos que, numa prisão, mas no final de tudo, se seguirmos aquilo que são as imposições dos outros, estaremos aprisionados em uma prisão invisível. Obrigado. Começo pelos pontos negativos. José, acho que explorou pouco a literatura. O tema sobre a questão da liberdade, a questão da sociedade livre, foi muito abordado por muitos autores. Citou apenas... Esse Jean-Paul, quem é, José? Esse Jean-Paul, acho que não pronunciou bem o nome. Quem é? Jean-Paul Sartre.
Quem? Jean-Paul Sartre. Sartre. Sim, Sartre. Quem é esse autor? Pronto, um filósofo francês. É Sartre mesmo? Sartre. Acho que depois deixa essa questão com o professor Piedade, mas não ficou lá muito claro o nome, não é Jean-Paul Sartre. Não ficou lá muito claro. Aspecto, desculpa. Não percebi? É que, por eu não saber, digamos que a pronúncia correta do último nome, certo. eu usei apenas o Jean-Paul. Jean-Paul. E a minha questão foi a propósito mesmo, porque Sim. há muito Jean-Paul. Ah, ok. Sobrenome conta muito. Bem, José, acho que a literatura, os teus autores, o teu suporte teórico foi insuficiente, não é? Sim. Tendo em conta o contexto, não que teria de trazer todos, mas sobretudo os principais. Trouxe aqui Sartre, trouxe Auguste Cury, mas quem que eu aqui anotei? Que são insuficientes. Acho que temos Rousseau. Rousseau fala muito desse aspecto. Há muitos autores que falaram sobre o assunto, autores conhecidíssimos. Deveria aprofundar essa questão. Mas... E depois, também, a exploração do teu teórico, do teu fundamento teórico, foi fraco, José. Não foi lá muito bem explorado. Por quê? Cita Sartre e afirma que estamos condenados a ser livres, certo? Certo. É um dos fundamentos que traz aqui do nosso amigo Sartre. Mas isso não contraria a ideia deste sentimento de prisão numa sociedade livre? Como é que se explica este sentimento de prisão na sociedade livre, não é? Contrapondo à máxima de Sartre, que estamos condenados a ser livres. E aqui o José assumiu essa máxima. Está bem. Vamos lá, tenta explicar melhor essa questão. Estamos condenados. Sim. E há uma franja da sociedade, não é, que sim, vive este sentimento de prisão. Uma espécie de prisão na sociedade livre. Certo. Segundo a máxima de Sartre, é que nós estamos condenados a ser, ou estamos condenados a ser livres. Nesse sentido, ele diz que a liberdade é uma capacidade inerente a todo o ser humano. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, devemos, ou seja, estamos, querendo ou não, somos livres, ou devemos ser livres. Mas, nós vamos ter um sentimento de prisão em alguns momentos que, por exemplo, nós agora neste momento estamos todos livres. Porque qualquer um de nós poderá levantar a qualquer momento e ir fora ou mesmo ir para casa. Nesse sentido, poderemos nos sentir aprisionados quando esta mesma liberdade que nós temos é sobreposta ou é posta em causa por conta daquilo que são as ideologias dos outros. Em alguns momentos, nós vamos sobrepor as nossas ideologias sobre a dos outros. Diz que liberdade não é sobre agir conforme, não é só sobre agir conforme nós pensamos, mas também agir conforme aquilo que são as leis e normas de uma sociedade. Então, nós estamos condenados a ser livres, quer dizer que todos nós somos livres, mas quando nós, digamos que vamos aceitar mais aquilo que são as perspectivas dos outros, em vez das nossas, poderemos nos sentir presos. José, ainda nesta senda, sim, José insiste nesta tecla. A liberdade não é sobre estar livre, mas sobre sentir-se. Certo. José, o sentimento é algo voluntário ou involuntário? O sentimento é algo voluntário ou involuntário? O sentimento voluntário. É voluntário? Sim. Eu decido o que sentir, nós decidimos o que sentir? Em alguns momentos, sim. Ou seja, reformulando a resposta, podemos dizer que, em alguns momentos, a vontade, né, o elemento volitivo de cada indivíduo vai ser voluntário e, em outros, involuntário. Porque, digamos que, às vezes, por mais que uma coisa... Mas José, desculpe por interromper-te mesmo. A vontade sim, e o sentimento é a mesma coisa? José, aqui a vontade define como sinônimo vontade e sentimento. Não, não é a mesma coisa. Então, o sentimento é voluntário ou involuntário? O sentimento.
Ok? Sentimento. Porque eu toco nesta tecla porque José insiste em dizer que a questão, a liberdade é mais sobre o sentir-se. Sentir-se. Sim. É mais sobre o sentir, não sobre, não é? Diz aqui, afirma o viver. E a minha questão é o sentimento. O sentir-se, o sentimento. Nós controlamos, não controlamos. Vamos lá, José. O sentir em si não controlamos, mas podemos, digamos que, dosificar aquilo que são nossos sentimentos. Sim. É assim, por exemplo, nós estamos no meio, estamos a conviver com qualquer outra pessoa. Então, às vezes, vamos ter um sentimento, digamos que, de mais afetividade por uma pessoa. Nós não escolhemos, porque às vezes, só por olhar para aquela pessoa, pela convivência que nós vamos ter, vamos gostar daquela pessoa, enquanto pessoa, né? Mas nós podemos controlar este mesmo sentimento que temos por essa pessoa de uma maneira que aquela afetividade não seja obsessiva, não seja, digamos que, muito excessiva, tal como já referi. É mais ou menos nessa senda. José, o que é a liberdade? Vamos entender essa da sociedade livre. O que é a liberdade? Bem, liberdade é uma capacidade inerente a qualquer ser humano de agir conforme os seus pensamentos, suas ideologias, mas desde que não venha digamos que, a violar as normas e leis de uma sociedade. Bem, José, afirmas que este sentimento de prisão, não é que é o quê do teu tema, da tua abordagem, é fruto de um conjunto de fatores, como as pressões sociais, as perspectivas familiares e os desafios econômicos. Certo. Mas, José, se darmos razão a José Ortega y Gasset, quando afirma que eu sou eu e a minha circunstância, o que nós somos, não é o que eu sou, o que José é, o que cada um aqui é fruto, não é? De todos esses fatores. O contexto social, familiar, econômico. Certo? Sim. Então a minha questão, o que é essa liberdade, não é, fora dos cânones familiares, sociais e econômicos? Se eu perguntar a José quem é o José, o que é que o José pensa? Quais são os sonhos que o José tem? Certamente que esses sonhos o José os tem graças ao contexto, por um lado, familiar, social e econômico. Certo. Por exemplo, José dificilmente aqui há de desenvolver um sonho que extrapole as nossas fronteiras, não é? Com devidas aspas. Porque o José é um ser contextualizado, é um ser... O que o José é, eu e as suas circunstâncias. Então, como sairmos ou como alimentar essa ideia de que há um sentimento de prisão por conta, não é, desses fatores sociais, familiares e econômicos. E depois afirma muito a questão do gosto, não é? O que mais gosto é sempre bom. Será que o que mais gostamos é sempre bom para nós? Não. Suponhamos que eu seja um jovem, um adolescente, que eu não gosto de trabalhar, mas eu gosto de ficar em casa a jogar game, não é? Como é muito comum na juventude, game, videogame. Esse é o meu sonho. Certo. Mas em contrapartida eu vivo num contexto socioeconômico que, em certo sentido, nos obriga a ir para a escola, a estudar, enfim, ter uma profissão e uma fonte de ganha-pão. Certo. Será que se a minha família, a sociedade ir contra esse meu gosto por videogame ou meu gosto por hobby, não é? Por lazer, será errado? Será ainda assim eu hei de me sentir preso nesta sociedade livre que está a me obrigar a trabalhar, enfim, a estudar? Não. Bem, quando eu digo pensamento de prisão Sentimento de prisão, no caso. em uma sociedade livre, estamos a nos referir que, tal como eu disse, dei o conceito de sociedade livre, é aquela que nós vamos agir conforme as normas, ou seja, conforme aquilo que nós achamos ser certo, mas também conforme aquilo que são as ideologias ou as normas e leis de uma sociedade. Bem, a nossa sociedade em si nos estabelece que cada indivíduo, para ter uma vida socioeconômica aceitável, deverá seguir por um caminho que lhe possibilite futuramente ter uma rentabilidade, quer seja por meio de uma profissão, digamos que profissão, uma que podemos seguir na escola,
ou por meio de uma profissão, digamos que menos conveniente, que é a que nós próprios podemos proporcionar, como carpintaria e outros. Então, quando essa sociedade nos propõe isto, estamos ainda perante uma liberdade, mas vamos estar presos em uma sociedade livre quando aquilo que nós achamos correto, ou seja, aquilo que são nossas ideologias, não vão contra esses propósitos que a sociedade nos propõe. Ou seja, por exemplo, tal como eu já aqui destaquei, eu tinha o grande sonho de, após terminar a 9ª classe, fazer construção civil ou construção civil ou arquitetura. Então, eu tinha estes dois sonhos. Estes dois sonhos não vão contra nenhuma norma e lei da sociedade. Digamos que é um sonho correto a ser seguido. Mas havia aquilo que é o sentido impositório daquilo que são as perspectivas dos meus pais e a pressão da nossa sociedade. Neste caso é que eu vou me sentir aprisionado, porque aquilo que eu acho correto também é aceitável na sociedade, mas aqueles que me rodeiam acham que não será a melhor escolha para mim. Quando digamos, que o meu elemento volitivo não chega a ser exercido porque as outras pessoas acham que é melhor seguir por outro caminho do que aquele que eu trilhei. Sim, eu percebo claramente a tua perspectiva. Sim. Mas há um filme, né, o grande debate, não é? Acho que é de Washington, que afirma que devemos fazer o que devemos fazer para fazer o que queremos fazer. Okay. E a estratégia não é, passa por isso. Acho que todos nós passamos, vivendo nesse contexto socioeconômico, com as limitações do mesmo, passamos por isso. Temos grandes sonhos, mas eu fico triste quando José afirma que eu tinha esse sonho. Devo continuar a alimentar esse sonho, porque ainda penso que José é muito jovem, pode alcançá-lo. Não é? Nessa altura terás de atravessar essa camada, porque no fundo eu percebo a perspectiva dos pais, é que querem que o José tenha uma certa independência financeira, certo? Para depois, não é? Alimentar outros sonhos. Enfim, e para terminar, José, como, não é, viver, como sentir-se livre nesta sociedade livre que em alguns momentos nos aprisiona, não é? Bem. Como é sentir-se, não é sentir-se como tal, mas Sim. como exercitar a liberdade que o amigo José tanto apregou aqui, nesta sociedade que, por conta dos fatores sociais, econômicos e familiares, em alguns momentos belisca, não é? Assim podemos dizer, a nossa liberdade. Bem, já afirmava Santo Agostinho que as nossas escolhas, né, devem ser consoante ou conforme aquilo que Deus estabelece como certo. Então, quando nós temos uma ideologia, devemos primeiro vê-la se ela está dentro daquilo que são os parâmetros da sociedade. Quando nós vermos que os nossos sonhos, as nossas ideologias estão dentro daquilo que são os parâmetros da sociedade, ali estaremos a viver conforme aquilo que são as nossas ideologias. E, para além de termos as nossas ideologias, devemos, tal como já referi, primeiro, assentar bem aquilo que são as nossas ideologias, para só depois nós colocarmos aquilo que são as ideias dos outros. Ou seja, um exemplo prático, quando nós temos, por exemplo, a ideia de fazer um desenho. Vamos fazer o desenho conforme nós acharmos que ele está melhor, né? Vamos achar que aquele desenho está bonito daquela maneira. Mas, se nós tivermos a certeza absoluta que aquele desenho está bom, está da melhor forma possível, quando vir outra pessoa a nos, digamos, a dar um conselho, olha, se pusesses desta maneira isto e não desta, acho que ficaria melhor. Então, eu já tenho bem assente aquilo que são as minhas ideologias, mas vou apetecer apenas aquilo que os outros me dão. Ou seja, as perspectivas dos outros, as pressões sociais, não devem ser ou não devem vir como um sentido impositório, mas sim como um auxílio ou uma sugestão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia. É a segunda vez que também acompanho e, para ser honesto, tal como o mestre Eunício referenciou, conseguimos notar uma evolução. Também conseguimos notar uma evolução, mas ainda assim há sempre uma apreciação por se fazer. No quadro desta evolução, particularmente gostei
da maneira como começou, muito calmo. Utilizou uma boa provocação, depois também utilizou a ironia, também uma técnica muito boa que é para começarmos o discurso, mas ainda assim terá que trabalhar no sentido de uma maior expressão em palco, porque o orador também é artista, ok? Pois embora estamos no concurso, provavelmente lá no íntimo dirão se não há tanta liberdade, se calhar que é para, assim, tomar conta do palco, do auditório em si, mas nas próximas vezes uma maior expressão, uma maior expressão de aí no palco. E também poderá trabalhar no sentido de ultrapassar alguns vícios de linguagem, no caso. Penso que na primeira prestação que teve também falamos disso. Está muito patente o bem e por exemplo. Okay? Então, vamos entender, assim, no campo da oratória, considera-se vício de linguagem todas as expressões que o orador pronuncia repetidas vezes de forma inconsciente. Quando você está a repetir, você nem sabe que está permanentemente a repetir a mesma expressão, bem. Como ultrapassar isso? Já dissemos, a leitura ajuda muito e a questão das pausas também, falar pausadamente. Mas a leitura é no sentido de encontrar outras formas de dizer. Ao invés de, por exemplo, pode dizer, imaginemos. Ora, vejamos, né? Ao invés de toda hora dizer, por exemplo, eu vou dizer, imaginemos. Ora, vejamos. Ok? Então, vais eliminar o por exemplo. O bem. É colocar sempre ali uma pausa vai fazer bem. Agora, outra questão também que consegui dar, ou seja, que eu gostava aqui de recomendar, é o tema. Quando pensamos num tema, e se o tema for muito vasto, tal como o conceito de sociedade livre ou então o conceito de liberdade, a primeira coisa a se fazer, se for para palestrar, porque a forma como apresentou leva-me a pensar para uma palestra, assim, no leque de apresentações em público, este tema pode ser levado para uma palestra e se calhar também para um debate. Quando formos convidados para debate ou para palestra, a primeira coisa a se fazer, já temos o tema, é reunirmos todo o conteúdo primeiro, o que sabemos nós sobre o tema. Antes, sem ler absolutamente nada, o que sabemos deve ser suficiente, pelo menos, para cobrirmos 15 minutos de fala. Só o que sabemos sobre liberdade, sobre sociedade livre. Lá você escreve, reúne tudo aquilo que você sabe do teu pensamento, depois vai atrás do conteúdo, daquilo que as outras pessoas já escreveram. Ao fazermos isso é para sintetizar, porque eu consegui notar que tem muitas ideias, mas essas ideias não estão sintetizadas, ou seja, sistematizadas, não estão organizadas. Isto é por quê? Porque o tema é vastíssimo. Para além de que não estarem sistematizadas, também não trazem algum rigor científico. Daí o fato do professor Eunício ter dito que trouxe poucos autores, porque se fizesses essa busca, para além do que você já sabe, se fizesses essa busca, trarias as maiores autoridades sobre este assunto e te ajudaria a sistematizar, ok? Então, não sentimos algum rigor, porque o que se falou, muita gente provavelmente já sabe ou já ouviu. Não, estamos livres, não podemos nos deixar levar pelos sentimentos dos outros, por aquilo que os outros dizem. Quer dizer, isso não tem nenhum rigor, porque é o que toda a gente sai por aí a falar. Depois do conteúdo, saber com a mensagem o que é que eu vou passar, qual é o objetivo. A par do objetivo, olhar para o público-alvo. Este tema podia ser trazido em diversos contextos. Num contexto sociopolítico, não é? Uma sociedade livre, assim,
contexto, abordado num contexto para a política, para questões que têm que ver com sistemas de governação, por exemplo, também, mas também para adolescentes, né? Desenvolvimento pessoal, motivacional também. Era preciso, em função do público-alvo, para deixar bastante claro isto nos exemplos. Eu só senti que era mesmo para jovens, era um tema sobre escolha, era um tema motivacional, em função da experiência que você contou. Pese embora depois não conseguiu articular mais do que o suficiente a tua experiência com aquilo que você queria que passar. Então, quando o tema é muito vasto, buscar conteúdos para organizar, pensar no objetivo que quer passar, pensar no público-alvo para, assim, conseguir impactar o auditório, ok? Conseguir impactar o auditório. Para terminar, eu senti que lá no final não ficou insatisfeito com a sua apresentação, respirou fundo, como queria repetir. Para não correr esse risco, ensaie, treine tantas quantas vezes forem possíveis. O problema é que a gente, muitas das vezes, vamos dizer, parece só maluco. Você pode treinar essa apresentação antes mesmo do dia D. Você pode treinar, faça vídeos, comece a falar, ok, volte a repetir para não correr esse risco de insatisfação. E depois eu senti que você tinha mais algo por dizer, mas depois parece que pensaste na questão do tempo, depois também pensaste, não, se eu continuar ainda posso cometer, posso voltar a errar. Não pode ser assim, você tem que terminar com satisfação, você tem que terminar satisfeito de que a mensagem foi bem passada e não terminou satisfeito. O rosto, de forma apreensivo, denuncia ou acabou por denunciar. Esta é outra recomendação. Falou, tem que estar satisfeito. Se não está satisfeito é porque não treinou. Então, para se apresentar em público, precisamos treinar, ensaiar antes mesmo de passarmos a tal mensagem. E não tem nada a ver com oratória, mas eu não sei se pessoas têm ideologias. Eu sinto que ideologias é mais para grupos. Quando é pessoas, são princípios, ok? As pessoas têm princípios. Ideologias é mais para grupos. Então, em vez de dizer eu tenho que me sentir nas minhas próprias ideologias, não, eu tenho que me apegar aos meus próprios princípios. Vamos falar de ideologias quando nos referirmos a determinados grupos. Mas isso é discutível, né? Mas não fica bem toda hora. A tua ideologia, não. Que tem ideologias são grupos. Pessoas têm princípios, ok? É neste sentido. Eu vou começar pelo tema. Um sentimento de prisão em uma sociedade livre. Aqui a ocorrência em uma, temos estado a imitá-la dos brasileiros. Os brasileiros têm estado a imitá-la dos ingleses, sobretudo os norte-americanos. Em uma, que é uma espécie de imitação do in-a, não é? In-a. E assim, de forma rápida, de in-a. Aqui, por exemplo, vamos aqui procurar falar in a house. Em uma casa. In a house. Em uma casa. Mas no marketing, no mercado, em qualquer coisa. Então os ingleses dizem in a. Mas é que em português, em inglês, não existe contração. Em inglês não há contração. Em toda ocorrência, a sequência deve ser esta. Contrariamente, em português, essa sequência é inadmissível. Deve estar contraída. Então deve ser numa. Os brasileiros escrevem, mesmo para a própria literatura deles, dizem assim, em a. Em uma. Eu estou em uma casa. E não se entende por que eles estão em uma casa e não estão numa casa. Vamos a ver? Eu estou em uma casa.
Mas então, se eu quiser, por exemplo, não é? Eh, o Pedro, eu vou dar ao Pedro, também devia ser assim, naturalmente. Porque é sob a mesma exigência que se pretende furtar. Eu dei ao Pedro, eu entreguei àquele que está a precisar. A norma do português diz que aí deve haver, digamos assim, contração necessária, obrigatória. Portanto, para o português europeu, e aliás, mesmo o português americano não tem, digamos assim, norma para aceitar que esse tipo de sequências ocorram. Não tem norma. Do ponto de vista da gramática proposta pelos brasileiros, também não é essa ocorrência. Aliás, a gramática é uma, mas geralmente traz algumas especificações, que isto aqui é permitido na América, isso é permitido na Europa, e não sei o que, enfim. Não há. Portanto, deve abster-se em apresentações formais, dizerem em uma. Está permitido, apesar de que as pessoas venham a ter preconceitos, sempre dizer numa. Numa. Estamos? Sim. Portanto, aqui diz um sentimento de prisão numa sociedade livre. Em uma está proibido pelo português. Então nunca mais diga em uma. É a imitação dos outros, que até eles propuseram, não é? Check. Check em inglês é verificar, não é? Verificar. E eles checar. O brasileiro diz checar, não é? Eu vou checar. E tinham proposto, não passou, a Academia Brasileira de Letras não permitiu, printar, para dizer imprimir. Porque imprimir em inglês é print. Eles propuseram que devíamos falar também printar. Sim. Devíamos também dizer printar. E disseram, não, até aí parece que estamos a fugir demais. Então a Academia Brasileira de Letras não permitiu. E aliás, há já, mesmo ao nível da própria Europa, a ideia de que o português aos bocadinhos está a tornar-se calão do inglês. Então, temos de ver ali, porque a influência dos que têm, não é? Nós pensamos que aqueles que têm tudo que é bom. Inclusive, devíamos adotar, possivelmente, porque falam como falam, que chegaram a ser o que são. Bem, na verdade, nem sempre. Nós vimos um discurso de quase 2 horas de Donald Trump e no inglês mesmo da praça, num congresso americano. E, enfim. Então, nem tudo é mesmo para imitar. Depois, o candidato teve algumas falhas compreensíveis, mas que precisa mesmo superar. Por exemplo, tem parece dificuldade de dizer perspectivas e prefere dizer perspectivas. Então, acho que precisa ver isto. E depois também não articula bem o J. Em vez de dizer hoje, geralmente diz hoje. Então, acho que precisa. Eu não sei se ouvi mal, fui o único a ouvir isso. Parece que deve ter reiteradamente dito hoje. Claro que está a falar e é uma palavra que nós conhecemos e as pessoas às vezes não prestam a devida atenção. Passam por isto de forma inconsciente. Interessam-se mais pelo conteúdo do que pela forma. Mas eu, como avaliador, fiquei atento. Andou a dizer hoje e não só uma vez. Depois, quando nós dizemos, o candidato disse quando nós dissemos, e eu percebi que esse dissemos não era nenhum pretérito. Queria mesmo referir-se porque a coesão, o que é que acontece? Como é que acontece? A coesão, enquanto a coerência é mais conteudística, a coesão significa que na mesma sequência você encontra os elementos da mesma natureza, mesmos verbos. Quando estão a descrever uma coisa, você nota às vezes que a coesão está a falhar por quê? Porque ele começou com pretérito, depois foi para, enfim, e você percebe, a coesão permite que, por exemplo, quando você usa i, que é uma cópula, não é? É uma cópula. O i também é elemento de coesão. E é de coesão na medida em que você percebe que, por exemplo, o João chegou ontem e depois foi à praça. Agora, o João chegou ontem e depois está na praça. Você percebe que o João chegou ontem e depois está na praça e o João chegou ontem e depois
foi à praça, esse chegou ontem e depois está na praça, pode ser o caso, mas você percebe que a expressão poderia não ser essa. Porque chegou ontem e está na praça, pronto. Parece que há uma referência a realidades bastante distintas que não mereciam estar no mesmo segmento. Aliás, não deviam estar na mesma frase. Quer dizer, não é uma referência, digamos assim, linear do ponto de vista do tempo. A coesão obriga a que você, quando está a falar ou está a escrever, sobretudo em contextos formais, deva alinhar esses elementos. Estou assim a falar com poucos exemplos, mas, por exemplo, quando você for analisar o que está escrito ou assim, em textos formais, é que nós fazemos isso inconscientemente, mas se analisarmos aquilo que nós falamos, parece que é mesmo assim que nós falamos. Quer dizer, procuramos alinhar os elementos que são da mesma natureza, porque eles são alinhados para exprimir algo que é da mesma natureza. Então, quando diz, aqui, cometi também uma falha, na medida em que eu não reproduzi os 3 verbos seguintes, que estavam todos no presente. O que significa que, quando nós dissemos, estava incorreto na medida em que os 3 verbos que se seguiam estavam todos no presente. E o erro está justamente em que, por coesão, notava-se que não era dissemos que ele queria dizer. Ele queria dizer dizemos. Quando nós dizemos e verificamos, consegue perceber aí? Sim. Então, coesão. A coesão funciona mais ou menos nesse sentido. Não é tanto assim a questão do que está a dizer. É que inconsciente, quer dizer, ainda que a gente não preste atenção, esses elementos alinham-se naturalmente dessa maneira. E isso que se chama coesão. E depois, quando sobreporem, sabe como é que se devia conjugar? Sim. Quando? Se sobreporem. Acredito que fosse assim. Quando se... Sim. Quando, ainda que seja assim, ainda que seja reflexo, quando se sobrepuserem. Mas depois eu percebi que eu não queria dizer sobrepor, que é em cima. Depois entendi que queria dizer colocar embaixo, estar abaixo. Que em português é sotopor. Sobrepor em cima, sotopor embaixo. Quer dizer, os meus sotopostos são aqueles que me são subalternos. Estamos, não é? Claro que pode, e eu que o professor Fio aconselhou, o próprio supletivismo lexical. O supletivismo lexical significa que, pelas leituras que você tem, quando percebe que não sei conjugar esse verbo, corre para uma outra expressão, um outro verbo, mesmo que apareça em perífrase. Ou pode fazer um perífrase também com o mesmo verbo, se você não conseguir conjugá-lo. Então, enfim, não vai dizer quando se sobreporem, é quando se sobrepuserem. Depois, quando isto acontecer, não vai ter em conta aquilo. A ideia, no fundo, é que, como estava a fazer uso de uma frase que não precisava de um sujeito, ou seja, impessoal, cujos verbos estavam, digamos assim, impessoalizados, era necessário usar o si. Geralmente recomendo, é o si impessoal. O si nem sempre reflexo. Em outros casos, o si é impessoal. Quer dizer, o si está aí para dizer que esse verbo não precisa ter para si um sujeito. Quando isto acontecer, não se vai ter em conta aquilo. Está atento? Sim. Não se vai ter em conta aquilo. Em vez de, quando isto acontecer, não vai ter em conta aquilo. Porque depois você perguntar, o que é que não vai ter em conta aquilo? Não, eu não quero dizer que alguma coisa vai ter em conta aquilo. Eu vou dizer que, quer dizer, um tal contexto não vai ter em conta, portanto, como o contexto não é sujeito como tal, então deve-se usar o sim pessoal. Nesse caso seria, quando isto acontecer, não se vai ter em conta, estamos? Não se vai ter em conta aquilo. Agora, há um problema que notei não só consigo, mas também com um bom número de oradores que já passaram por nós, alguns conseguiram transitar, outros não. É também um problema de coesão. Verifique o seguinte, se eu disser assim, quando o professor Menezes vier, ele vai me ligar.
Mas qual é a necessidade que eu tenho de repetir ele? Se já tenho tal nome ali. Como é que devia ser? Podia muito bem ser quando o professor Menezes chegar, vai ligar-me, né? Pode ser assim, né? Vai ligar-me. Vai ligar-me. Tanto faz no nosso exemplo. Mas em todo caso é que deve eliminar ele. Vai. Não tem absolutamente nenhuma necessidade de dizer outra vez ele. Então, se o elemento, o pronome que é substituir, no pronome, você vai usar um pronome perto do substantivo que ele deve substituir, para quê? Agora, se calhar você esteja permitido a usá-lo, se a cadeia de referenciação estiver muito, quer dizer, o núcleo do referenciado estiver muito distante. Agora, não é depois de um passo pegar um pronome para substituir, quer dizer, para substituir um nome que está depois, que está antes de uma palavra. Está a ver? Corrigi alguém na sessão passada em relação a isso. Então, agora, o que vem disso é uma atenção que devem ter, que é a atenção em controlar o comando de conjugação de verbos. Porque pode ser que diga, vamos supor que eu esteja... isso se verifica muito. Nós começamos com uma conjugação que é de terceira pessoa e repetidamente pulamos para uma de segunda pessoa. Quer dizer, o interlocutor ou o locutor não consegue controlar a cadeia de, digamos assim, de conjugação em função do primeiro sujeito que usou. Se o sujeito é de terceira pessoa ou o sujeito é de segunda pessoa. Eu estou a falar consigo. Tu fazes bem. Até você ontem me disse. Está a ver onde está o problema? Sim. Primeiro eu disse que tu fazes bem. Então devia ser tu fazes bem. Até ontem me disseste. Sim. Então é o problema de controlar a cadeia de conjugação. Você já começou com tu. Então deve seguir com tu. Agora, essa promiscuidade começou assim, depois foi para ali e tal. Parece que, prontos, é que as apresentações geralmente são muito técnicas. E é por isso que nós prometemos, acho que foi na sessão passada, mas isso foi apenas entre nós, que aqueles que forem até a final, penso que terão chegado lá com muitas correções e em estado já muito melhor. Há essa exigência de aperfeiçoamento técnico que nós queremos e que não queremos que fique só aqui. Onde quando vocês forem falar, que seja agradável poder ouvi-los.